Olá, boa noite. Que alegria estar aqui. Tudo bem com vocês? Olá, fala Brasil. Tem alguém aí? Muito boa noite. Vão chegando. A casa é nossa. Jesus é lindo. Que emoção, minha primeira live. E a gente está fazendo testes, né? Vocês estão me ouvindo bem? Conta pra mim. Oi. Vão se acomodando, tomando seus assentos, lançando aí na televisão. Que alegria. Eu acho que eu tô aqui no modo privado. Agora olá, estão me ouvindo bem? Tudo certo? As configurações aqui de privacidade foram liberadas. A live é pública. Vamos chegando. Todo mundo me ouvindo bem? Tem gente viva aí? Ai, gente, que nervoso. Ai. Vou aguardar as pessoas irem chegando pra gente já dar início. Cadê meus amigos e amigas? Onde vocês estão? Glória a Deus, Deus é bom demais. As pessoas estão chegando. Bora, sejam muito bem-vindos. Minha casa está aberta aí para vocês. Vamos chegando. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Ai, que linda, Liliane, até que enfim. Seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus. Que alegria. Que alegria estar aqui com vocês. Vamos chegando, gente. Que noite linda. Estou muito, muito feliz. É a minha primeira live. É muito especial estar aqui com vocês. Tudo feito com muito carinho. E é um privilégio falar do que, né, algo que pode encorajar e edificar e transformar a vida de vocês. Olá, Rafaela, minha amiga. Olá, meu marido tá online, gente. Que lindo. Que lindo. Que felicidade. A paz do Senhor, Eliane. Que bom que você entrou. Eu vou pedir a vocês, né, que por favor curtam essa live e compartilhe, tá? Compartilhe com as pessoas, porque vai ficar aí salvo, né? Tá pública para todo mundo ouvir. Amém? Então, fiquem muito à vontade.
eu gostaria, né, de falar um pouquinho sobre mim. A maioria das pessoas aqui, né, me conhecem, mas eu me chamo Camila Borges. Eu sou aí a imagem e semelhança do Criador, amiga de Deus, sou esposa do Edson e mãe da Sofia, tá? Para quem ainda não me conhece. E nós sabemos, né, que o mundo inteiro viveu um abalo, né, referente ao que se diz respeito a esse novo coronavírus, e o motivo, né, do qual a gente está compartilhando aí essa mensagem, essa boa notícia, porque eu trago aqui, né, boas notícias para você, é de como eu enfrentei, de como eu superei o isolamento social. Mas antes de eu dar continuidade, por gentileza, comentem aí se o áudio tá bom, se tá tudo ok, pra gente prosseguir. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Dá um joinha aí, por favor. Beijo, Fabiana, Lucimar, minha amigona, glória a Deus. Amém. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Então, como eu enfrentei o isolamento social, né? O que de fato aconteceu comigo nessa quarentena. Muitas coisas aconteceram, né, com todos nós. E eu fiz aqui também uma escolinha, tá? Tudo ok. E como eu havia dito, né, o mundo sofreu aí um abalo muito grande e nós percebemos que o que mais, né, houve nesse tempo de pandemia foi ondas terríveis de medo, né, de propagação de terror através dos noticiários, né? Nós ligávamos a TV e só víamos notícias terríveis de quantos mortos e coisas absurdas mesmo para nós, né? Nós não esperávamos viver um tempo tão terrível e de sofrimento, de distanciamento de pessoas que nós, né, estávamos perto e sentimos muita saudade de abraçar, de beijar, né, de festejar e até de chorar junto com pessoas queridas. E todos nós aqui, né, sofremos perdas próximas ou mais distantes e nos abalamos muito com tudo isso. Mas os impactos, né, no aspecto negativo foi muito grande. E nós tentamos, né, o máximo possível ser cautelosos, prudentes, tomamos aí novas medidas de proteção, de higiene, de casa, de família e tudo o que podia ser feito. E quando nós chegamos nessa fase, né, de que não podíamos mais sair de casa e ficamos só entre os nossos, né, familiares, os membros da nossa família em casa, eu estava como, acredito, a grande maioria, né, tudo sendo muito novo e dúvidas, questionamentos, né, e nós paramos nesse tempo e eu lembro de tempos que eu passei em frente do noticiário e foi terrível, eu fiquei muito angustiada vendo tudo aquilo sem poder fazer nada. E a gente tentou se aproximar o máximo possível, né, das pessoas através do celular, da internet, fazer chamada de vídeo, né? Quem aqui ligou para todo mundo e se importou, se preocupou. E eu fiquei assim realmente muito chocada em um tempo. E eu falei, não dá para continuar assim, o que vai ser agora, tudo fechado.
E me tolerem aí, né, quem já ouviu parte dessa história, dessa revolução que eu vivi dentro do meu lar, porque eu me considerava, né, alguém muito espiritual, alguém já madura, né, no evangelho. E eu vivia, meu esposo tá aí, ele pode confirmar isso, com um radinho ligado aqui em casa e tentando manter, né, um ambiente de harmonia, um ambiente de adoração, de louvor ao Senhor e de paz, né? E foi um grande abalo que eu sofri, gente. Foi muito transformador, alvoroçador, né? Eu chamo mesmo de uma revolução que eu tive. Por quê? Se as pressões externas, né, foram muito fortes, eu tive aqui dentro da minha casa, né, no meu lugar seguro, secreto, com as pessoas, né, que eu mais próximas, que eu tenho relacionamento diário, que é meu esposo, a minha filha, é uma novidade de vida, porque eu era, gente, muito estressada. Quem me vê assim, com esse rostinho, com essa carinha, né, o meu tom de voz, não imagina o quanto eu era estressada. E eu mantinha aquele radinho ligado 24 horas por dia para tentar, né, ser o mais espiritual possível, mais tranquila e nada, né, me perturbar, me tirar da graça, como muitos falam. E diante disso tudo, eu, né, completei um ano, né, desempregada, sem trabalhar, e sempre trabalhei fora. E com a minha filha em casa, porque as escolas fecharam, né? O marido também desempregado, então acredito que essa não foi não foi só a minha realidade, né? Mas a realidade de muitos aí que sofreram essa crise, esse abalo financeiro também. E nós estávamos, né, sendo desafiados a viver como uma família em unidade, em paz e em o máximo possível de harmonia. E eu me via muito, muito estressada, eu não sei vocês, muito preocupada, e eu coloquei, né, esse assunto do rádio. Por quê? Porque para mim foi muito importante. Eu de repente, né, cheguei a um tempo onde Deus me falou duas palavras. Eu recebi muito forte essa impressão no meu coração, onde Deus me falava sobre vinho novo e sobre cruz. E eu não compreendi de imediato. Eu busquei, né, na palavra, respostas, a direção do que Deus queria falar comigo. E eu me lembro que há tempos eu vinha orando para que o Senhor alinhasse o meu coração ao dele. E essa oração ia sendo, né, constante. Alinha o meu coração ao teu, o que o Senhor está pensando, sentindo, compartilha comigo. E diante desse tempo terrível, qual é a parte que me cabe fazer? E a gente tudo muito vulnerável, né? E muito, muito medo se espalhou aí entre todo mundo. E essas duas palavras ficaram muito fortes dentro de mim, e até o momento que eu tive a revelação através da palavra de Deus e através de um amigo, que é o Reinhard Hitler. E Deus falou poderosamente comigo através de vários meses e madrugadas incríveis na presença do Espírito Santo. E o que Deus quis falar, né, comigo? Essa revolução que eu tive a respeito do vinho novo é uma parábola que Jesus, né, se refere no Novo Testamento, falando que não é possível, né, colocar vinho novo em odre velho.
e a gente precisa ser um odre novo para receber do vinho novo. E foi isso que o Senhor fez comigo. Ele me mostrou o quanto religiosa eu estava sendo, o quanto eu estava preocupada em fazer do lado externo, né, em representar, enquanto as performances de nada adianta para o Senhor. E se isso faz algum sentido para você, né, se é o que a gente vem vivendo, você pode comentar aí, você é livre, tá, em Deus, para comentar sobre isso. Deus me fez mesmo meditar e refletir sobre o meu coração, sobre as intenções do coração, sobre as minhas motivações, sobre quem eu estava sendo, né? Exatamente onde ninguém via, que era dentro do meu lar. Então, do lado de fora, eu era uma Camila, mas o meu esposo, né, a minha família, dentro da minha casa, quem, né, dormia e acordava comigo, sabe muito bem que eu era. E eu vivia com esse radinho ligado, gente, para manter, sabe, a paz e me manter conectada a Deus. E Deus me abalou de forma muito forte sobre tudo isso, porque não é o Evangelho, não é o Evangelho. Esse vinho novo não se diz respeito às coisas que eu faço, mas as coisas que Jesus fez, né? Nada é sobre mim, mas é tudo sobre Ele. Porque quando eu vi a necessidade de ser transformada, de ser uma nova Camila, e não por uma atitude minha, uma iniciativa minha, mas uma iniciativa do meu Senhor, do meu Pai, né? Em me chamar a um novo nível de relacionamento, porque enquanto todos nós estávamos, né, presos dentro de casa, foi uma grande oportunidade nessa quarentena de nós estarmos mais conectados a quem? Ao Senhor Jesus, né? Ao nosso amigo Espírito Santo, ao Consolador. E várias coisas se descortinaram na minha mente, no meu entendimento, e eu compreendi que até a maneira que eu orava estava errada, a maneira que eu jejuava, as motivações para tudo isso. Foram várias as experiências que eu tive de acordar nas madrugadas e fazer da minha sala um ambiente de culto, de oração, de adoração ao Senhor. E foi assim, extraordinário, porque primeiro parece que há uma desconstrução, né? Tem gente que fala que Deus complica para depois descomplicar. Eu não posso dizer se foi assim. Eu sei que para mim foi um alvoroço muito grande. E o que eu aprendi, né, nisso tudo, no que se diz respeito à cruz? Eu fui levada a estudar e meditar sobre a obra consumada de Jesus, sobre a nova aliança, o sangue da nova aliança, sobre o que Jesus fez. E a gente passou a viver um evangelho, né, onde a centralidade não era mais Cristo, né, e isso ainda é real. O centro do evangelho é Cristo, tudo se resume em Jesus, né? Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Foi Ele quem deu a vida pela igreja, Ele é o nosso bom pastor. Através, né, do seu sangue, através do seu sacrifício, nós fomos perdoados, fomos salvos. E, gente, eu não tenho palavras para descrever o peso que eu carreguei por muito tempo pela religião. Sabe aquela tentativa? Aquela pessoa que você se espelha muito e acha que é um referencial de cristão, de homem, de mulher de Deus, e você querer ser igual a essa pessoa?
você se espelhar nessa pessoa e achar que ela tem um nível de santidade, de intimidade com Deus. Eu vivi muito tempo assim, me espelhando em pessoas. E você sentir aquele sentimento muitas vezes de fracasso. Poxa, eu nunca vou conseguir chegar ao nível de intimidade, de conhecimento que essa pessoa tem com Deus. Eu tento e parece que eu sempre fracasso, né? Nado e acabo morrendo na areia, na praia. Então, muitos desses sentimentos vieram. E o meu relacionamento conjugal, o meu relacionamento como mãe, né, melhorou muito depois que eu vivi essa experiência sobrenatural com o Senhor. Porque minha casa se transformou em um ambiente muito mais agradável, muito mais leve. As cobranças, as exigências e uma coisa, minhas irmãs que estão me ouvindo, como eu reclamava. Meu marido é um santo. Como eu reclamava de tudo. Quem conhece a minha casa sabe que eu ainda estou em fase de obra, de acabamento. E, gente, eu reclamava demais, sabe? Eu realmente troquei todo o fardo, todo o peso. O Senhor, Ele levou embora, porque hoje é muito difícil de eu me aborrecer com alguma coisa, de eu me preocupar com alguma coisa, porque eu vivo um evangelho que é tão simples e tão leve. Eu entrei mesmo no que se diz ao descanso, que é o Senhor Jesus, né? E foi um dia após dia, né? Um dia de cada vez. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu vi muitos relacionamentos em falência, relacionamento conjugal em atritos, né? Casas onde filhos e filhas, né, estavam trazendo exaustão para as mães porque não estavam na escola, e todo mundo, né, preso e sem saber como utilizar o seu tempo, só na frente de televisão e comendo e preocupados, né? E eu tive essa oportunidade de ser levada, né, a pessoas. Deus, uma experiência muito linda que eu vivi foi que Deus, nisso tudo, me fez me ver como filha, né, como amada e perdoada. E eu recebi esse perdão de Deus, esse evangelho que é boa notícia, que é amor do Pai. E todo dia, se eu posso deixar um conselho, uma chave muito importante para vocês nessa noite, é que Deus, Ele nos criou para sermos amados. Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro, e o maior desejo do Pai é de um relacionamento, né, de intimidade com os seus filhos. E a gente prefere ser servo mais do que filho, e fazer muito mais do que ser. E Deus, Ele me trouxe esse nível de entendimento de que eu precisava ser e desfrutar da presença dEle, desfrutar todo dia do amor dEle, até porque o que lança fora todo medo é o quê? É o amor, né? Então, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. É por fé, não é por entendimento. Não adianta eu querer entender o porquê tudo isso está acontecendo. É juízo, isso, né? E não, tudo foi uma grande oportunidade da gente estar no nosso secreto, e Deus está sondando e alinhando os nossos corações ao dele, e está levantando, né, a igreja do Senhor, os trabalhadores, os ceifeiros de Cristo por toda a face da terra. Isso não foi aqui, né, apenas, mas foi global. Com todos
nós fizemos questionamentos e passamos por dificuldades, mas não há caos que o Senhor não se manifeste e não faça algo totalmente novo, inédito, né? Então, Deus não orquestra toda essa maldade. Eu não creio em um Deus que mandou nunca o coronavírus, mas ele é um Deus vencedor, né? Ele é Deus poderoso e fez do caos, né, a terra que era sem forma e vazia. Então, através de tudo isso, nós podemos ser muito mais generosos, solidários, né? Nos compadecermos mais uns dos outros. E foi um tempo. Oi, gente, voltei. Ocorreu um problema aí, problema técnico. Ao vivo é assim mesmo, né? Mas vamos que vamos. Tô aqui de volta. Não sai não, fica até o final juntinho comigo, porque muita coisa Deus está fazendo já no meio dessa transmissão de tudo que está sendo dito aqui. Amém? Fica comigo. E eu vou, né, para um ponto muito importante que eu vivi. Certo dia eu fui com uma amiga, que eu não sei se está aí nessa transmissão, nessa live, ao centro, né, de Rio das Ostras, da Caixa Econômica, nesse período todo de auxílio, de necessidade financeira. E a gente, enquanto ela foi, né, entrar na agência para ver como receberia o seu benefício, o seu auxílio, eu fiquei com a minha filhinha no colo, na beira da praia. E eu fiquei ali, né, olhando toda a criação, aquele mar maravilhoso, bem na orla. E na minha frente, na areia da praia, tinha uma mulher deitada, como se fosse a casa dela ali naquela areia, deitada em uma canga, em um lençol e coberta com aquele lençol. E eu fui perguntando, né, conversando com Deus, e o Espírito Santo foi me falando: filha, eu não sonho com essa realidade, isso não foi o que eu planejei para eles. Eu olhava à minha direita, olhava à minha esquerda, eu via aquele montão de morador de rua, aquela situação de miséria, de pobreza, de sujeira. E diante de uma criação tão linda, né, de toda aquela praia maravilhosa, as pessoas sem lar e vivendo como se fossem qualquer coisa, né, abandonados, desprezados pelo sistema, pelo poder público e por tantos outros que passam e acham indiferentes essas pessoas. Deus me moveu tanto no meu coração de compaixão por aquela mulher que estava na minha frente, que eu não desci imediatamente, porque eu estava com a minha filhinha, né, de 2 aninhos na época ela ainda tinha, que isso foi em março, né, desse ano. E eu esperei a minha amiga sair da agência, e quando ela saiu eu compartilhei um pouco do que Deus estava ali falando comigo na beira da praia e daquela mulher, e eu falei: eu tenho que descer para falar com ela. E eu desci, e quando eu me aproximei e olhei para aquela mulher, eu falei: qual é o seu nome? E ela me respondeu, não me esqueço, Daisy. E eu comecei a falar com ela, né, por que você tá nessa situação, você conversar com ela, dizer se ela cria em Deus e dizer que Deus amava muito, né, ela, e se ela estava precisando de algo. E aquela mulher me falou que ela estava com muita saudade dos netos, e os olhos dela se encheram de lágrimas enquanto eu falava com ela. E eu perguntei o que ela precisava. Ela podia ter me pedido dinheiro, ter me pedido tantas outras coisas, mas ela me pediu uma bolsa apenas, uma mochila para carregar os documentos dela, as coisas delas. E eu fiquei impressionada com aquela oportunidade, com aquela situação, com o amor de Deus que nos uniu, né? E eu orei por ela
e voltei através do meu esposo. Eu pedi que ele, né, levasse a bolsa que ela me pediu. E dali por diante eu comecei a sentir muita compaixão e a orar pelos necessitados, né? Durante esse período de pandemia, eu deixei de me preocupar comigo, com a minha família, né? Num sentido negativo, de me aborrecer por coisas banais, de me cansar e não ter prazer, né? Dentro da minha casa. Porque eu entendi que enquanto eu estou cuidando da minha casa, do meu lar, da minha família, seja arrumando casa, seja preparando a comida, eu estou amando e servindo e manifestando Deus em todas essas coisas de uma forma muito simples. Então tudo que era exaustivo, que era chato, né, que era por obrigação, passou a ser gostoso, passou a ser prazeroso. E eu passei, né, a me importar muito mais com o próximo. E daí surgiram, né, várias conexões. Deus me levou a vizinhas, onde o Espírito Santo já estava movendo também esse desejo de fazer algo por alguém, de ser solidário e generoso. Surgiu o projeto Ágape, onde nós, né, tivemos a revelação do alto, porque eu tive em sonho, gente, foi a coisa mais linda. Eu deitei uma noite, orei e na madrugada eu tive um sonho onde eu vi a orla toda de Rio das Ostras, todas aquelas pessoas que eu tinha visto, aqueles moradores em situação de rua, sendo alcançados, não só alimentados e vestidos, mas sendo salvos, eles em prantos, quebrantados, querendo Jesus. E essas vidas eu pude ver no primeiro dia que nós fizemos. Eu lembro como se fosse hoje, num domingo pela manhã, onde nós fomos servir um café da manhã, um grupo muito pequeno de pessoas. Deus se manifestou de uma maneira tão linda e Deus me tomou numa ousadia, numa autoridade, mas num amor fora do comum. Um amor que nunca seria o amor da Camila, mas é o amor de Deus sendo expressado, o olhar de Deus, né, sobre aquelas vidas. E foi exatamente essa conexão dos desprezados, daqueles que ninguém queriam, né, do grupo de risco na situação de pandemia, que Deus me levou. E a gente tomou todos os cuidados e proteções, mas diante do poder do sangue de Jesus, gente, não tem doença que prevaleça. A realidade do céu não é uma realidade de morte, de doença. Cristo em nós é a garantia de saúde, a garantia de vida. Amém? Essa é a verdade. Ainda que nós estejamos neste mundo, nós não somos daqui. E ainda que nós também padeçamos na nossa carne, no nosso corpo físico, se eu vivo uma realidade do céu, eu vou rejeitar tudo que é desse mundo, todo cansaço, né, toda enfermidade, toda dor. Eu vejo muitas pessoas, né, sendo dominadas e não dominando. E a obra da criação recebeu de Deus o poder para dominar sobre os animais, dominar sobre suas emoções, a sua saúde mental, a sua saúde física. Tudo depende de você. Porque se você não se ama, se você não se cuida, Deus não tem como se meter em coisas que Ele designou a você, onde Ele te habilitou para fazer. Ele pode te despertar como me despertou, me ativar, né? Me levar ao entendimento, à reflexão da minha verdadeira identidade, de quem eu sou em Cristo, das coisas que eu devia fazer naquele tempo, né? E nós fomos levados
a fazer esse projeto, e Deus proveu panela, Deus proveu alimento. Foram tantas pessoas incríveis que nós conhecemos, de generosidade. Como eu havia dito, né, nós também passamos situações de dificuldade financeira, fomos ajudados por irmãos, pela igreja e sustentados, e o que eu tinha era o que os meus vizinhos tinham, né? A igreja tinha tudo em comum em Atos dos Apóstolos, e foi essa realidade que nós vivemos, de um compartilhamento muito grande. Então, todo esse tempo maravilhoso que nós vivemos, né, foi uma grande experiência a viver pela fé e viver pela nova aliança, pelo sacrifício de Jesus e pelos fatos celestiais. O que a Bíblia, que é a verdade, diz quem eu sou e o que eu posso, né, e o que eu tenho, não é definido pelo poder desse mundo, pelas autoridades deste mundo. A crise, o outro não te define. Isso é muito importante, porque as acusações, as condenações, os julgamentos não vêm do Senhor, né? É Deus quem nos define, e Deus, ele nos ama, ele nos perdoou. Deus se entregou, né, o seu filho Jesus na cruz, foi por toda a humanidade. E quando eu recebo desse amor, recebo dessa verdade, eu desfruto disso todos os dias como um relacionamento, isso se torna muito mais profundo do que o que eu faço. Porque passou de ser, né, só visando os meus benefícios, a minha vida, mas ampliou-se muito a dimensão de tudo o que eu faço como uma consequência, como uma resposta do que Cristo fez por mim, como uma resposta do que Cristo fez pela igreja, né? Então eu só aceitei a nova natureza divina, eu só aceitei o evangelho, as boas notícias, as boas novas do Senhor. Eu me rendi a uma nova vida. Eu deixei que o Espírito Santo me convencesse. E convencer é trazer a luz, é expor a luz, e Cristo é a luz. Então todas as mentiras, os sofismas, a religiosidade, a incredulidade que nos faz, né, viver de uma forma que não é desfigurada, foi muito, muito poderoso mesmo. E poucas pessoas, né, tiveram a oportunidade de me ouvir. E o Senhor, né, ele tem promovido tantas conexões. Eu conheci projetos, né, na Portelinha, e Pedras Vivas, obreiros, né, pastores, pessoas envolvidas em todas as obras sociais na cidade, pessoas que não se acovardaram. Nós vemos, né, sempre os profetas achando que estão sós, e Deus, né, mostra: você não está só, eu estou contigo. E há muitos outros joelhos que não se dobraram, que estão ali. E foi uma nova oportunidade de enxergar as coisas de maneira diferente e de desfrutar desse vinho novo, dessa novidade de vida que só Jesus tem para nós. Mas eu percebo também que Deus está fazendo assim um grande despertamento, né? O motivo dessa live, eu nunca imaginei, irmãos, estar aqui diante de uma câmera expondo a minha casa, a minha família, em tudo isso. E muitos vão pensar que eu estou querendo aparecer, ou vão querer me julgar pelo que eu estou falando. Mas eu não me importo, verdadeiramente eu não me importo, porque aquele que me prometeu, ele é fiel e ele garante todas as coisas, né? Porque eu creio que assim como notícias de terror e pânico, ondas, né, de medo fluíram através das mídias, dos noticiários, da internet,
houve também, né, transbordo, houve a abundância do céu sendo manifestada em cada casa, em cada família que provou do Evangelho, que provou do Cordeiro, Cristo, né? A centralidade do Evangelho dentro das nossas casas, no relacionamento familiar, conjugal. Eu creio, muitas salvações e reconciliações livres, né? De influências religiosas, livres de todas as coisas, porque tudo, né? Foi abalado. E a nossa fé que vence o mundo. Então, quando eu percebo, né, esse alinhar do céu, essa oportunidade do que Deus está fazendo, desse alinhamento do céu, as pedras vivas, aos Neemias, os reformadores, os construtores de muro, os Josés que alimentam, né, além do Egito, igreja fora das quatro paredes, dos muros, e que transbordam na vida de pessoas o amor de Deus, as boas novas de salvação. É incrível, porque eu creio num tempo de colheita. Nesse tempo, Deus está levantando homens e mulheres, jovens e crianças em toda a face da terra e usando com autoridade e poder, usando de forma sobrenatural e levando além de tudo que nós achávamos que sabíamos. Porque eu achava que eu sabia tanta coisa e eu precisei, né, descer, eu precisei ressignificar, foi a palavra, ressignificar. E é o que eu, né, tenho ensinado às pessoas à minha volta, que sempre quando você é desafiado num tempo de dificuldade, num tempo de confronto, você precisa ressignificar. Então, quem é esse Deus, né, que a gente se entregou, que eu entreguei a minha vida? Quem eu mesma sou, né? Qual é a minha identidade? E que igreja, né, eu tenho sido, o que eu tenho refletido. Então, tudo isso o Senhor está fazendo nesse tempo, onde os campos, né, estão brancos e a seara está aí, e infelizmente ainda são poucos os trabalhadores para ela, mas nós rogamos ao Pai da seara, né, que nos envie mais ceifeiros. E a gente está perto, né, de finalizar aqui, e é tanta coisa, gente. Você que por um acaso não tem desfrutado dessa presença e dessa leveza do Evangelho, dessa alegria do Espírito Santo, eu convido você, né? Você que tem vivido conflitos familiares, problemas no seu casamento, você que tem se estressado por qualquer coisa ou precisa de o tempo todo muito barulho, muita agitação externa, você precisa parar. Esse é o tempo de você parar e ressignificar. E desliga tudo e se conecta com o Pai, porque não precisa você ir até Ele, Ele já desceu, Ele já veio até você. Essa é a verdade do Evangelho. As boas novas vieram do nosso Senhor e Ele se faz acessível, Ele está disponível e a iniciativa não foi nossa, mas foi dele. Então o que eu devo fazer é me render. Eu me rendo, Espírito Santo, para o que o Senhor quer falar e fazer na minha vida através de mim. E corra em resposta a esses braços, né, que estão abertos para você. E experimente, desfrute da presença do Senhor, do abraço do Senhor.
Deus tem chamado e Ele quer te chamar, né, para ter esse nível de intimidade, de relacionamento com Ele no secreto e te levar muito além do que você pode imaginar. Porque eu creio que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, a nossa alma anseia por coisas que nós nunca vimos, mas é essa vida de Deus, né? É esse descanso de Deus que existe para você, onde só há amor e só há a alegria do Espírito Santo, o abrigo, o refúgio, o esconderijo de Deus, onde Ele, né, foi e será sempre a nossa provisão diária, será sempre o nosso socorro diário. A gente vivenciou perdas também, né, de algumas pessoas, e Deus nos falou que tragédia de verdade foi o Cristo Santo sendo entregado no madeiro, sendo crucificado, cuspido. Isso foi tragédia, né? E assim, quando a gente ativa a realidade do céu nessa terra, quando a gente usa o poder da palavra e da fé, porque o que é oposto à fé é a incredulidade. Então a gente precisa rejeitar todo dia. Eu digo isso para você, mulher, rejeita, né, os pensamentos de morte, de medo, de enfermidade, de preocupações e ansiedades. O nosso sistema imunológico, né, a defesa do organismo foi abalada nesse isolamento, porque nós já não nos alimentávamos bem, nós já não vínhamos praticando, né, atividade física e não nos cuidando, e aí ainda nos preocupamos, né, ficamos ansiosos, e isso só diminuiu a imunidade para deixarmos mais provenientes aí a sermos contaminados, a ficarmos doentes. Então essa não é a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho é que eu não devo me preocupar, mas lançar no Senhor toda a minha preocupação e ansiedade, que não vai adiantar de nada. Eu estou duvidando do caráter de Deus, do poder de Deus, quando eu me preocupo ou duvido, né? Ou quando na força do meu braço eu quero resolver as coisas. Mas é o Senhor em nós e por nós, né? O Senhor quem protege a sua casa, quem protege a sua família. Eu nem sei, irmãos, eu não fiz teste, né, de Covid, mas se eu fui contaminado ou não, eu sei que em um período da nossa família, né, nesses meses, nós ficamos fortemente gripados uma vez. E nós rejeitamos, não, esse vírus morra, nós rejeitamos essa enfermidade, essa gripe, nós não aceitamos, nós somos curados. A minha filhinha, coisa mais linda, ela tossia, ela falava, sai tosse, eu sou curada. E é declaração. E, gente, eu fui curada nessa pandemia de sinusite, de alergias respiratórias. Eu tive crises sérias ano passado e esse ano eu declarei o está consumado de Jesus. Eu declarei a obra consumada de Jesus e a gente não ficou doente, a gente não caiu doente. A provisão do céu foi sobre a nossa despensa, sobre a nossa casa. Meu marido, mesmo desempregado, em um dia de serviço, às vezes uma semana ele ficava em casa e em um dia de serviço ele fazia o que ele não tinha feito na semana. Então é obra do Senhor. O que podia ter me corroído, né, numa inatividade, improdutividade dentro de casa, numa ansiedade, eu não vivi isso, porque o meu coração, né, o que eu estava vivendo era o constante desfrute da presença do Senhor, do relacionamento com o Senhor e se manifestando isso na vida de outras pessoas. Porque se o próprio Cristo, né, serviu, nós estamos aqui para servir. E é uma resposta, né, dessa manifestação. Se eu desfruto todos os dias ao acordar do amor de Deus, da graça de Deus, não tem como eu querer
Isso não cabe só dentro de mim. Eu quero transbordar e transmitir isso na vida de muitos e saber que quantas pessoas estavam morrendo sem Cristo, quantos lares sendo, né, destruídos por abusos sexuais, por agressões à mulher, tantas coisas acontecendo, suicídios, depressões, gente. Se a gente não se impor como igreja do Senhor, como homens e mulheres de Deus, como principalmente filhos, né, que foram resgatados, que foram acolhidos, né, pelo Senhor, não é evangelho, não é a realidade do céu, porque a gente está aqui com um rio, né, um rio de vida fluindo dentro de nós. E eu quero nesse momento agradecer muito a cada pessoa, né, nessa live, a cada irmão, irmã, amigo, pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. E eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu não sei nem se eu consegui falar tudo ou pouco, né, do que eu vivi, experimentei nesse tempo, mas dizer que eu convido a você nesse momento, né, a entrar nesse descanso que eu provei, a viver uma nova vida em Cristo. E se o amor de Deus, né, te alcançou através dessa live, se você pôde ser tocado através dessa live, que você diga simplesmente aqui: eu aceito. E se isso for pela primeira vez, você pode colocar aqui, por favor, eu aceito, tá? Se você ainda não desfrutou dessa paz, dessa alegria e desse amor que constrange, que lança fora todo medo, você pode escrever aqui: eu aceito, eu me rendo. Se você deseja desfrutar dessa provisão, desse vinho novo, né, da realidade do céu, pode escrever aí: eu quero orar por sua vida e pelos demais que estão aqui, mas esse é um convite especial para você que está me ouvindo e foi tocada de alguma maneira com essa transmissão. Se você pode sentir Deus falando para você o quanto você é amado, o quanto você é importante, o quanto Deus, ele quer um relacionamento contigo e não é baseado no que você faz, mas em quem você é, né? E baseado no que ele fez, baseado nessa iniciativa não sua, mas do Senhor, que está de braços abertos para você nesse momento e todo sempre, porque o amor, ele é o Senhor e o amor é sem interesse, ele é imutável, né? O nosso Deus não muda, ele é sempre o mesmo. E graças a Deus por vocês. Eu quero liberar e ativar sobre a sua vida essa experiência que, da mesma maneira como eu tenho, né, interagido com o mundo espiritual de uma maneira como eu nunca havia visto, e vocês possam desfrutar da mesma maneira, viu? E muito além, nessa intimidade com o Pai. Que atividades angelicais, viu, manifestações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa nesse exato momento, que toda desordem, que toda reclamação, que toda condenação e peso e doenças saiam agora, em nome de Jesus, que você seja livre na sua alma, livre na sua mente, nas suas emoções, para receber Jesus, para desenvolver um relacionamento de intimidade com o Pai, para você ver o mover espiritual dentro da sua casa, sentir a presença do Senhor como você nunca antes sentiu,
e que a vida de Deus, a paz do Senhor, a alegria de Deus invada vocês, que vocês tenham sonhos proféticos, que o Senhor, como tem feito comigo, acorde vocês pelas madrugadas, num convite onde você diz: eu aceito, Espírito Santo, fala comigo o que o Senhor está pensando, o que o Senhor está sentindo, e esse compartilhamento de vida que é Cristo em você e você nele, e não tem essa saída, é Deus morando em você e não é você vivendo, mas Ele vivendo em você, e onde a verdade, onde essa natureza divina, ela transborda aonde você vai, aonde você pisa, aonde você entra, amém? E que a sua família, a sua casa seja o melhor lugar do mundo, seja o seu jardim secreto, seja o seu jardim de delícias, onde você viva todos os dias com prazer, com alegria, em cuidar e servir dos seus filhos, do seu esposo, em sentar-se à mesa, nas atividades domésticas, sem exaustões, sem aborrecimentos, né, ao Senhor, o seu coração a Ele, amém? Eu declaro cura sobre os enfermos em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, toda opressão e culpa do adversário em nome de Jesus. Toda religião nós rejeitamos agora, toda religiosidade, toda incredulidade em nome de Jesus. Que as vidas agora sintam o poder de Deus, o fluir do Espírito Santo. Você saiba e repita comigo o quanto você é amado, perdoado, o quanto você é querido, o quanto você é importante para o Senhor e que nada nem ninguém lhe separará desse amor. Amém? Gente, eu estou muito feliz, né? Estamos chegando ao fim, que eu acho que eu tenho que salvar aqui, né? Antes das 9 horas. Tivemos um probleminha aí com a queda dessa transmissão, mas é a minha primeira live. Sou grata demais aos meus amigos e amigas que estão aqui presentes, e eu quero que vocês me digam aí o que é que vocês acharam, se vocês sentiram a presença de Deus, a manifestação do Senhor, né? E vou beber uma aguinha aqui, fala aí comigo. Glória a Deus, Vivi, Nice, minhas queridas, que honra ter vocês aqui. Fora depressão, fora murmuração, isso não condiz com a sua realidade, com a sua natureza divina, com quem Deus te chamou para ser, para dominar, para prevalecer. Você é abençoado, abençoada, com toda sorte de bênçãos. Amém? A sua provisão vem do Senhor. Confia nele tão somente. E desfrute da presença do Senhor. Não acorde, por favor, um conselho. Não acorde e vá direto para o celular. Acorde e desfrute da presença do Senhor. Não saia da sua casa enquanto você não sentir o toque do Senhor, o abraço do Senhor. Amém? Aleluia! Amém. Eu vou compartilhar com vocês também o canal do YouTube. Se inscrevam lá no Instagram, tá? Me siga lá, por favor. No YouTube eu vou postar as minhas canções de adoração aí da Nova Aliança, tá? E tem muito mais, é só o começo. É só o começo do que o Senhor está fazendo. Amém? Um beijo grande, meus queridos e queridas. Sintam-se abraçados aí. Ó, vocês são mais que vencedores. Amém? Beijo, boa noite.